policiais do DOP, inclusive Departamento de Operações Policiais Estratégicas, e 16 viaturas envolvidas nessa operação, que começou por volta das 6 horas da manhã na cidade de São Paulo e também nessa cidade do interior, com 2 presos confirmados até agora, Rafael. Valeu, Roberta. Falando então dessa operação que acontece aqui em São Paulo e essa divergência, então o Ministério Público afirma que os 2 presos são ligados ao Movimento Brasil Livre. Nessa nota aí, olha, e o Movimento Brasil Livre diz que não. Eu vou tentar resumir rapidamente, vocês estão vendo que a nota é bastante longa aí, é a nota emitida pelo GDEC, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos Financeiros do Ministério Público de São Paulo, que diz aqui que foram cumpridos hoje mandados de busca e apreensão e 2 prisões temporárias de 5 dias em relação a pessoas e empresas ligadas ao MBL, Movimento Brasil Livre, essa nota do Ministério Público, hein? E ao MRL, Movimento de Renovação Liberal, pelo Ministério Público, pela Receita e pela Polícia Civil, em 6 endereços de empresas envolvidas na investigação sobre prática de crimes de lavagem de dinheiro. Prisões temporárias realizadas em relação a Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, apelido, eles chamam de alcunha, Luciano Ayan, os quais, segundo a investigação, mantêm estreitas ligações com os movimentos. Isso é o Ministério Público quem está acusando, hein? As evidências já obtidas indicam que esses envolvidos, entre outros, construíram efetiva blindagem patrimonial composta por um número significativo de pessoas jurídicas, tornando o fluxo de recursos extremamente difícil de ser rastreado, inclusive utilizando-se de criptoativos e interpostas pessoas. No curso dos trabalhos conjuntos ficaram evidenciadas. Aí vem, destaque para o Movimento Brasil Livre, vocês estão vendo em negrito ali, olha. Confusão jurídica empresarial entre as empresas MBL, Movimento Brasil Livre, e MRL, Movimento Renovação Liberal. Mais um ponto, recebimento de doações de forma suspeita, cifras ocultas, recebimento de doações através da plataforma Google Pagamentos, que desconta 30% do valor, ao invés de doações diretas na conta do MBL-MRL. Constituição e utilização de diversas empresas em incontáveis outras irregularidades, especialmente fiscais. A família Ferreira dos Santos, criadora do MBL, diz o Ministério Público, criou 2 dezenas de empresas que hoje se encontram todas inoperantes e somente em relação ao Fisco Federal, ou seja, a Receita, devem tributos já inscritos em dívida ativa da União que atingem 400 milhões de reais. E aí eles individualizam as denúncias contra essas 2 pessoas que, segundo o MP, são ligadas ao MBL, dizendo quais são as suspeitas contra cada uma delas. O Alessander Mônaco Ferreira, por exemplo, movimentação financeira extraordinária e incompatível, criação e sociedade de 2 empresas de fachada, ligado ao movimento ou aos movimentos, realiza doações altamente suspeitas através da plataforma Google, viajou mais de 50 vezes para Brasília entre julho de 16 e agosto de 18, todas para o Ministério da Educação, com objetivos não especificados. Apesar de tudo, solicitou emprego e foi contratado pelo governo de São Paulo para trabalhar na Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Imprensa Oficial do Estado, e justamente um cargo que tem a função de gerenciar tarefas de eliminação de documentos públicos, de informações relativas ao recolhimento de documentos de guarda permanente produzidos pela administração pública. Aí as acusações contra o outro alvo da prisão desta manhã, o Luciano Ayan, cujo nome verdadeiro é Carlos Augusto de Moraes Afonso. Ameaça aqueles que questionam as finanças do MBL, dissemina fake news, criação ou sócio de ao menos 4 empresas de fachada e uso de contas de passagem, indícios de movimentação financeira incompatível perante do Fisco Federal. Foram apreendidas diversas mídias digitais, celulares, computadores, HDs, pendrives, documentos impressos, dinheiro, e foram encontradas e não apreendidas drogas, maconha,
interpretadas para uso pessoal. Não é possível fornecer mais detalhes e mais informações nesse momento, por estar a investigação ainda em curso. São Paulo, 10 de junho de 2020, é assim que termina essa nota aí, assinada pelo Ministério Público de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui também a posição do MBL. A Roberta Russo já adiantou, o MBL nega qualquer espécie de envolvimento com essas duas pessoas e diz que nenhuma delas, em nenhum momento, teve qualquer envolvimento com o grupo. Repito, uma versão absolutamente oposta e contrária à denúncia apresentada pelo MP.